noite, meus amados. Chegamos ao capítulo 12 do livro Viva a Vida, página 125. Vamos lá? Medo de que Deus não exista, a sombra da dúvida. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Lucas 24, versículo 38. Woody Allen não consegue dormir à noite. Ele é uma alma inquieta. Os medos deixam o cineasta, em seus 70 e poucos anos, acordado. Ao olhar para ele, você pensaria o contrário, com seu jeito tímido e com seu sorriso gentil. Ele poderia passar como o tio ideal de todo mundo, educado e afável. Seu cabelo parece ser a única parte amarrotada nele. E, no entanto, anacondas de medo se alimentam à vontade. O vazio devora. Ateu ao extremo, Allen vê a vida como um pequeno filme sem significado. Sem Deus, sem propósito, sem vida após esta vida e, consequentemente, sem vida nesta também. Não consigo bolar um bom argumento para escolher a vida ao invés da morte, ele admite, exceto o de que tenho medo demais. Todos os trens vão para o mesmo lugar. Todos eles vão para o lixo. Ele afirma. Então, ele faz filmes para se manter distraído. Há décadas, ele os produz ao ritmo implacável de um por ano. Eu preciso ficar concentrado em alguma coisa para não ver o todo. Ele afirma. Suponho que exista alguém que não consiga compreender os medos de Woody Allen. Deve haver neste grande mundo de Deus uma alma que nunca tenha duvidado da existência de Deus, ou questionado a bondade dele. Mas essa alma não está escrevendo esse livro, não mesmo. Meus momentos de Woody Allen tendem a emergir de todos os dias possíveis nas manhãs de domingo. Eu acordo cedo, muito antes de a família começar a se mexer, antes dos primeiros raios de sol, ou do barulho do jornal chegando no portão da garagem. Deixe o resto do mundo dormir. Eu não. Domingo é o meu grande dia, o dia em que fico de pé diante de uma congregação de pessoas que estão dispostas a trocar 30 minutos de seu tempo por um pouco de convicção e esperança. Na maioria das semanas, eu as tenho de sobra, mas ocasionalmente elas me faltam. Para você, é incômodo saber disso. Às vezes, de manhã bem cedo, nas horas pré-púlpito, o aparente absurdo daquilo em que acredito me atinge. Eu me lembro de uma Páscoa em particular. Ao rever meu sermão à luz de um abajur, a mensagem da ressurreição apareceu mítica, mais parecida com uma lenda urbana do que com a verdade do Evangelho. Anjos nas pedras do cemitério, trajes fúnebres obrigatórios. Depois não. Os soldados morrendo de medo, um Jesus que estava morto e depois não estava mais. Eu quase chegava a esperar o chapeleiro louco ou os 7 anões saírem de um buraco ao virar a página.
um pouco forçado, não acha? É, mas às vezes eu acho. E quando acho, me identifico com a inquietação de Woody Allen, o medo de que Deus não exista, o medo de o porquê não ter resposta, o medo de uma vida sem rumo, o medo de que a situação não seja melhor que isso e de que qualquer um que pense de outra forma tenha provavelmente investido em casas de praia em Juneau, no Alasca. As sombras geladas, silenciosas e horríveis da solidão em um vale que emerge de uma curva coberta de névoas, ao mesmo tempo em que conduz a essa curva. O vale da sombra da dúvida. Talvez você conheça seu terreno cinzento. Será? Nele, a Bíblia se parece com fábulas de Esopo. As preces voltam como ecos em uma caverna. Os limites morais estão mapeados a lápis. E alternativamente as pessoas têm pena ou inveja dos que creem. Alguém está enganado. Mas quem? Quem? Até certo ponto, todos nós nos aventuramos no vale. Em determinado momento, todos nós precisamos de um plano para escapar dele. Eu posso compartilhar o meu? Essas manhãs de domingo, de dúvida, se dissipam rapidamente. Rapidamente hoje em dia, graças a uma pequena obra de arte. Uma joia literária e espiritual. Uma fonte inesgotável de fé, borbulhando nas páginas finais do Evangelho de Lucas. O médico transformado em historiador dedicou seu último capítulo a responder a uma pergunta. Lucas disse: como Cristo respondeu quando duvidamos dele? Ele nos leva ao salão superior em Jerusalém. É manhã do domingo seguinte, a sexta-feira da crucificação. Os seguidores de Jesus tinham se reunido, não para mudar o mundo, mas para escapar dele. Não como narradores do Evangelho, mas como coelhos amedrontados. Eles tinham enterrado suas esperanças com o corpo do carpinteiro. Uma galinha teria mais coragem do que eles. Fé destemida? Não aqui. Busque um lampejo de decisão ou de coragem nas barbas desses homens. Você não vai achar nada. Não. Um olhar para os rostos das mulheres, no entanto, e seu coração vai pular como o delas. De acordo com Lucas, elas entraram no salão como uma explosão, anunciando a visão de Jesus. A Bíblia diz: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Lucas 24, versículo de 9 a 11. Aqueles que duvidam
periodicamente de Cristo, tomem nota e criem coragem. Os apóstolos também tiveram dúvidas, mas Cristo se recusou a deixá-los a sós com suas dúvidas. Ele aconteceu, não estava nem um pouco morto ou enterrado. Quando ele avistou 2 discípulos andando com dificuldade na direção de um vilarejo chamado Emaús, a Bíblia diz: o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Lucas 24, versículo de 15 a 17. E precisamos dar uma pequena pausa aqui, meus amados, na página 128. E vamos continuar depois. E espero que todos vocês tenham uma noite abençoada. Amamos muito, muito vocês. Boa noite, meus amados. Retomando a nossa maravilhosa leitura, página 131. Espero que vocês estejam gostando como eu. Vamos continuar. Jesus avista 2 camaradas caminhando na direção de Emaús, cada um parecendo que tinha acabado de enterrar seu melhor amigo. Cristo ou os alcança ou aparece para eles, não sabemos. Levanta o assunto do Jardim do Éden e o livro de Gênesis. E logo, uma refeição está sendo comida, seus corações estão aquecidos e seus olhos estão abertos. Jesus faz uma visita para os leões covardes do salão superior. Não um voo pelo céu como super-homem, perceba, mas uma visita, cara a cara. Põe a sua mão na minha ferida. Uma refeição é servida, a Bíblia é ensinada, os discípulos encontram coragem e encontramos 2 respostas práticas para a pergunta crítica, muito crítica, que é: o que Jesus nos faria fazer com as nossas dúvidas? Novamente, o que Jesus nos faria fazer com as nossas próprias dúvidas? Sua resposta. Qual é a sua resposta? Toque no meu corpo e pondere sobre minha história. Ainda podemos, e você sabe, ainda podemos tocar o corpo de Cristo. Adoraríamos tocar suas feridas físicas e sentir a carne do Nazareno, não é? E, no entanto, quando tocamos a igreja, fazemos exatamente isso. A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Efésios 1, versículo 23. As perguntas podem nos tornar eremitas, nos levando a escondermos-nas. Entretanto, a caverna não tem respostas. Cristo distribui coragem pela comunidade, dissipa as dúvidas pela comunhão. Ele nunca deposita todo o conhecimento em uma só pessoa, mas distribui pedaços
do quebra-cabeças há muitas. Quando você conjuga o seu entendimento com o meu e compartilhamos nossas descobertas com eles, quando nos reunimos, misturamos, confessamos e oramos, Cristo fala. Ah, Cristo fala. A união dos discípulos nos instrui. Eles ficaram juntos, mesmo sem esperança. Eles se uniram em uma comunidade conversadora. Eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Lucas 24, versículo 14. Não é a imagem da igreja compartilhando notas, trocando ideias, discutindo possibilidades, elevando os espíritos? E ao fazê-lo, Jesus apareceu para ensinar-lhes, provando que onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou, bem no meio deles. Mateus 18, versículo 20. E quando ele fala, compartilha a sua história. A terapia de Deus para os que duvidam é a sua própria palavra. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Então, a escute, presta atenção. Jack escutou. Jack escutou. Bom, começamos com a história de um ateu. Podemos concluir com o relato de outro? Jack, ele resumiu a primeira metade de sua vida com um incidente que aconteceu em sua adolescência. Ele chegou a Oxford University, em Oxford, Inglaterra, antevendo seu primeiro lampejo do grupo fabuloso de vértices e torres. Mas, no entanto, enquanto andava, não viu nenhum sinal dos grandes campi. Só quando se virou que percebeu que, na verdade, estava se afastando das escolas, andando na direção errada. E mais de 30 anos depois, ele escreveu: não percebi até que ponto essa pequena aventura era uma alegoria de toda a minha vida. Jack era um militante ateu, devotado à sua determinação de que Deus não existia, pois nenhum Deus poderia suportar o desastre que chamamos de existência humana. Ele resumiu a sua visão de mundo com o verso de Lucrécio, que diz: se Deus tivesse projetado o mundo, não seria um mundo tão frágil e imperfeito como vemos. Bom, dispensando Deus, ele virou sua atenção à academia, se destacando em cada campus que estudava. E rapidamente, os membros graduados de Oxford o tomaram como um colega respeitado, e ele começou a ensinar e a escrever. Entretanto, não muito para debaixo da superfície, suas dúvidas estavam cobrando seu preço. Ele descreve seu estado mental
com palavras como terrorismo objeto, aflição e falta de esperança. Ele era zangado e pessimista, preso em um furacão de contradições. Eu sustentava que Deus não existia. Eu também estava com raiva de Deus por ele não existir. Jack teria concordado com a avaliação de Woody Allen sobre a vida, que dizia que todos os trens vão para o mesmo lugar, para o lixo. Ele poderia ter passado seus dias andando na direção da escuridão, mas, exceto por 2 fatores. Vamos lá? Alguns de seus amigos mais próximos, também membros graduados de Oxford, rejeitaram sua visão materialista e passaram a seguir a Deus e a buscar a Cristo. Primeiro, ele pensou que a conversão deles não fazia sentido e não tinha medo de ser arrastado também. Então, ele conheceu outros professores que admirava, professores de gabarito, como J.R.R. Tolkien e H.V.V. Dyson. Ambos criam devotadamente e insistiram para que Jack fizesse uma coisa que, surpreendentemente, ele nunca tinha feito: ler a Bíblia. Então, ele o fez. E enquanto lia o Novo Testamento, ele ficou admirado com sua figura principal, Jesus Cristo. Jack tinha dispensado Jesus como um filósofo hebreu, um grande mestre moral. Mas, enquanto lia, Jack começou a lutar com as alegações que essa pessoa fazia. Se chamar de Deus. E oferecer perdoar as pessoas por seus pecados. Jesus, Jack concluiu, ou estava iludido ou era enganoso. Ou era exatamente quem alegava ser o Filho de Deus. Na noite de 19 de setembro de 1931, Jack e seus 2 colegas, Tolkien e Dyson, fizeram uma caminhada pelas árvores e trilhas, nas trilhas do campo de Oxford. Uma caminhada a Emaús, por assim dizer. Pois enquanto caminhavam, davam nova feição às alegações de Cristo e ao sentido da vida. Conversavam até tarde da noite. Jack e C.S. Jack Lewis. Mais tarde se lembraria de uma rajada de vento que fez as primeiras folhas caírem. Uma brisa repentina que possivelmente veio simbolizar para ele o Espírito Santo. E pouco depois daquela noite, ele passou a crer. Ele passou a saber o que realmente é a vida e o que teria sido perdido se ele não a entendesse. A mudança revolucionou seu mundo
e, consequentemente, os mundos de milhões de leitores. O que levou o C.S. Lewis, um ateu talentoso, brilhante, linha dura, a seguir Jesus? Simples. Ele tocou o corpo de Cristo, seus seguidores e em sintonia com sua história, as Escrituras. Pode ser simples assim? Pode o abismo entre a dúvida e a fé ser transportado com as Escrituras e a comunhão? Descubra por si mesmo. Da próxima vez em que as sombras vierem, imerja-se nas histórias antigas de Moisés, nas preces de Davi, nos testemunhos dos evangelhos e nas epístolas de Paulo. Reúna-se com outras pessoas que buscam e façam caminhadas diárias a Emaús. E se um gentil estranho se juntar a vocês no caminho com sábios ensinamentos, considere a possibilidade de convidá-lo para jantar. É isso, meus amados. Concluímos aqui então na página 135, o capítulo 12. Espero que ele tenha falado muito aos seus corações. E que vocês tenham uma noite abençoada. Amamos muito vocês. Boa noite, meus amados. Retomando a nossa maravilhosa leitura, página 131. Espero que vocês estejam gostando como eu. Vamos continuar. Jesus avista 2 camaradas caminhando na direção de Emaús, cada um parecendo que tinha acabado de enterrar seu melhor amigo. Cristo ou os alcança ou aparece para eles, não sabemos. Levanta o assunto do Jardim do Éden e o livro de Gênesis. E logo, uma refeição está sendo comida, seus corações estão aquecidos e seus olhos estão abertos. Jesus faz uma visita para os leões covardes do salão superior. Não voo pelo céu como super-homem, perceba, mas uma visita, cara a cara. Põe a sua mão na minha ferida. Uma refeição é servida, a Bíblia é ensinada, os discípulos encontram coragem e encontramos 2 respostas práticas para a pergunta crítica, muito crítica, que é: o que Jesus nos faria fazer com as nossas dúvidas? Novamente, o que Jesus nos faria fazer com as nossas próprias dúvidas? Sua resposta. Qual é a sua resposta? Toque no meu corpo e pondere sobre minha história. Ainda podemos, e você sabe, ainda podemos tocar o corpo de Cristo. Adoraríamos tocar suas feridas físicas e sentir a carne do Nazareno, não é? E, no entanto, quando tocamos a igreja, fazemos exatamente isso. A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Efésios 1, versículo 23. As perguntas
podem nos tornar eremitas, nos levando a escondermos-nos. Entretanto, a caverna não tem respostas. Cristo distribui coragem pela comunidade, dissipa as dúvidas pela comunhão. Ele nunca deposita todo o conhecimento em uma só pessoa, mas distribui pedaços do quebra-cabeças a muitas. Quando você conjuga o seu entendimento com o meu e compartilhamos nossas descobertas com eles, quando nos reunimos, misturamos, confessamos e oramos, Cristo fala. Ah, Cristo fala. A união dos discípulos nos instrui. Eles ficaram juntos, mesmo sem esperança. Eles se uniram em uma comunidade conversadora. Eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Lucas 24, versículo 14. Não é a imagem da igreja compartilhando notas, trocando ideias, discutindo possibilidades, elevando os espíritos? E ao fazê-lo, Jesus apareceu para ensinar-lhes, provando que onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou, bem no meio deles. Mateus 18, versículo 20. E quando ele fala, compartilha a sua história. A terapia de Deus para os que duvidam é a sua própria palavra. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Então, a escute, presta atenção. Jack escutou. Jack escutou. Bom, começamos com a história de um ateu. Podemos concluir com o relato de outro? Jack, ele resumiu a primeira metade de sua vida com um incidente que aconteceu em sua adolescência. Ele chegou a Oxford University, em Oxford, Inglaterra, antevendo o seu primeiro lampejo do grupo fabuloso de vértices e torres. Mas, no entanto, enquanto andava, não viu nenhum sinal dos grandes campi. Só quando se virou que percebeu que, na verdade, estava se afastando das escolas, andando na direção errada. E mais de 30 anos depois, ele escreveu: não percebi até que ponto essa pequena aventura era uma alegoria de toda a minha vida. Jack era um militante ateu, devotado à sua determinação de que Deus não existia, pois nenhum Deus poderia suportar o desastre que chamamos de existência humana. Ele resumiu a sua visão de mundo com o verso de Lucrécio, que diz: se Deus tivesse projetado o mundo, não seria um mundo tão frágil e imperfeito como vemos. Bom, dispensando Deus, ele virou sua atenção à academia.
se destacando em cada campus que estudava. E rapidamente, os membros graduados de Oxford o tomaram como um colega respeitado, e ele começou a ensinar e a escrever. Entretanto, não muito para debaixo da superfície, suas dúvidas estavam cobrando seu preço. Ele descreve seu estado mental com palavras como terrorismo objeto, aflição e falta de esperança. Ele era zangado e pessimista, preso em um furacão de contradições. Eu sustentava que Deus não existia. Eu também estava com raiva de Deus por ele não existir. Jack teria concordado com a avaliação de Woody Allen sobre a vida, que dizia que todos os trens vão para o mesmo lugar, para o lixo. Ele poderia ter passado seus dias andando na direção da escuridão, mas, exceto por 2 fatores. Vamos lá? Alguns de seus amigos mais próximos, também membros graduados de Oxford, rejeitaram sua visão materialista e passaram a seguir a Deus e a buscar a Cristo. Primeiro, ele pensou que a conversão deles não fazia sentido e não tinha medo de ser arrastado também. Então, ele conheceu outros professores que admirava, professores de gabarito, como J.R.R. Tolkien e H.V.V. Dyson. Ambos criam devotadamente e insistiram para que Jack fizesse uma coisa que, surpreendentemente, ele nunca tinha feito: ler a Bíblia. Então, ele o fez. E enquanto lia o Novo Testamento, ele ficou admirado com sua figura principal, Jesus Cristo. Jack tinha dispensado Jesus como um filósofo hebreu, um grande mestre moral. Mas, enquanto lia, Jack começou a lutar com as alegações que essa pessoa fazia, se chamar de Deus e oferecer perdoar as pessoas por seus pecados. Jesus, Jack concluiu, ou estava iludido ou era enganoso, ou era exatamente quem alegava ser o Filho de Deus. Na noite de 19 de setembro de 1931, Jack e seus 2 colegas, Tolkien e Dyson, fizeram uma caminhada pelas árvores e trilhas, nas trilhas do campo de Oxford. Uma caminhada a Emaús, por assim dizer. Pois enquanto caminhavam, davam nova feição às alegações de Cristo e ao sentido da vida. Conversavam até tarde da noite. Jack e C.S. Jack Lewis. Mais tarde se lembraria de uma rajada de vento que fez as primeiras folhas caírem. Uma brisa repentina
que possivelmente veio simbolizar para ele o Espírito Santo. E pouco depois daquela noite, ele passou a crer. Ele passou a saber o que realmente é a vida e o que teria sido perdido se ele não a entendesse. A mudança revolucionou seu mundo e, consequentemente, os mundos de milhões de leitores. O que levou? O que levou o C.S. Lewis, um ateu talentoso, brilhante, linha dura, a seguir Jesus? Simples. Ele tocou o corpo de Cristo, seus seguidores e em sintonia com sua história, as Escrituras. Pode ser simples, simples assim? Pode o abismo entre a dúvida e a fé ser transportado com as Escrituras e a comunhão? Descubra por si mesmo. Da próxima vez em que as sombras vierem, imerja-se nas histórias antigas de Moisés, nas preces de Davi, nos testemunhos dos evangelhos e nas epístolas de Paulo. Reúna-se com outras pessoas que buscam e façam caminhadas diárias a Emaús. E se um gentil estranho se juntar a vocês no caminho com sábios ensinamentos, considere a possibilidade de convidá-lo para jantar. É isso, meus amados. Concluímos aqui então na página 135, o capítulo 12. Espero que ele tenha falado muito aos seus corações. E que vocês tenham uma noite abençoada. Amamos muito, muito vocês.